encarnado nos traz limitações que nem sempre conseguimos compreender, uma vez que somos espíritos imortais que já passaram por inúmeras experiências. A doutrina espírita pode ser um instrumento importante para o entendimento das vicissitudes que vivenciamos. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! O autismo é uma das condições mais estudadas da atualidade, uma vez que representa uma parcela cada vez maior da nossa população. Quer saber o que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? Então não deixe de assistir à entrevista de hoje com o médico Marcelo Collin. A Vida em Foco tem também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Veja agora a crônica da semana. Segundo a narrativa evangélica, pouco antes de ser preso, Jesus deu várias instruções a seus discípulos. Em dado momento, Judas Tadeu indagou-lhe: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? A perplexidade do apóstolo tinha razão de ser. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador. A fim de anunciar as verdades eternas, Jesus não busca posição de destaque. Não surge no mundo em um palácio, tendo príncipes por pais. Imagina-se que uma posição privilegiada lograria favorecer sua tarefa. Mas Jesus chega em paz à manjedoura simples. Exemplifica o trabalho e conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela. Apenas com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo incrédulo e materialista, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é muito atual. As criaturas em geral só entendem os que se impõem aos demais. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão. Impressionam-se tão só com os gestos teatrais dos que dominam por um dia. Esquecem-se de que o poder mundano sempre possui a marca da transitoriedade. Todos os que o exercem caminham para o túmulo e para o esquecimento. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus. Com reduzidos recursos externos, modificou o mundo. Bastaram-lhe os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Essa constatação enseja vastas reflexões. Muitas vezes as criaturas clamam contra a previdência. Reclamam que possuem pouco ou são muito exigidas. Sustentam desejar fazer e viver o bem, mas que a vida não as auxilia. Entendem que somente com grandes facilidades conseguiriam cumprir o papel que lhes cabe. Em sua visão, apenas com dinheiro, beleza e benefícios os mais diversos poderiam seguir o bom caminho. Entretanto, olvidam-se do exemplo de Jesus. Ele demonstrou ser necessário bem pouco para fazer o que realmente importa. Assim, quem exige ou espera grandes recursos está focado em questões transitórias. Embora o discurso possa ser outro, deseja atender seus apetites e brilhar no mundo. Caso deseje realmente ser útil, os recursos de que dispõe são suficientes para aprender a perdoar, a servir e a entender. As necessidades não são vastas. Para fazer o genuinamente importante, pouco costuma bastar. A entrevista de hoje nos traz o tema autismo. Acompanhe! Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Vida em Foco, quadro de entrevistas com a participação hoje do nosso amigo Marcelo Collin. Marcelo é médico, ele é especializado em medicina da família e comunidade. O tema de hoje é autismo.
Marcelo, o autismo tem chamado muita atenção ultimamente, né? No consultório eu mesmo vejo relato de pais, de familiares de uma maneira geral. E eu tenho observado que o espectro de gravidade é bastante grande, né? Num programa passado se abordou com o Márcio aqueles casos mais graves, mas pelo que eu tenho visto e tenho, enfim, observado, a gente vê casos mais leves que são ditos autistas, muitas vezes nem são. O que está acontecendo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Assim. Isso é só para recapitular rapidamente umas coisas, né? Hoje talvez o mais correto tecnicamente seria falar a pessoa é portadora de um transtorno que faz parte do espectro do autismo, né? Então, se eu estou falando, ainda usa-se mais o termo autista, fechado assim, para os casos mais graves. Mas crianças com TEA, com transtorno do espectro do autismo, essa sigla, elas podem ter uma gama de manifestações que vai basicamente afetar as mesmas dimensões. Então, o que a gente observa nos transtornos do espectro do autismo? A comunicação afetada, uma dificuldade de expressar, comunicar o que sente. O que sente no sentimento nem se fala, às vezes tem até dificuldade de expressar o que sente no corpo. Uma criança com transtorno do espectro do autismo pode ter dificuldade para dizer que está com fome, que está com dor, ou qualquer outra coisa que seja bem orgânica assim mesmo. Então, dificuldade de se comunicar, de trazer palavras, então o atraso no desenvolvimento da linguagem é uma bandeira de alerta para a possibilidade do transtorno do espectro do autismo. A dificuldade de expressar os sentimentos e de perceber sentimento dos outros, coisa que é bastante particular nos casos do transtorno do espectro do autismo também, né? Às vezes você está falando bravo e você fala, mas que insolente, né? Que eu tô bravo e não reconhece a irritação no outro mesmo, como não reconhece a própria irritação também. E a coisa de ser muito fechado para o novo, né? Então tem os movimentos estereotipados, fica só num cantinho, quer usar só a mesma peça de roupa, porque qualquer coisa nova, comer só as mesmas coisas, porque só qualquer coisa nova parece, sei lá, muito difícil para aquela pessoa. Então isso pode acontecer desde coisas muito leves, então a pessoa que tem um pouco de dificuldade de se comunicar, um pouco de dificuldade de reconhecer os sentimentos e os sentimentos do outro, e um pouco de dificuldade em desempenhar em situações novas, diferentes, até o muito grave. Quando a gente vê, o autismo vem crescendo muito, né? Então, no início do século, lá perto dos anos 1900, quando começou a se pensar, então em 1910, o Bleuler, alemão, psiquiatra, usou o termo autismo pela primeira vez. Só que Bleuler chamava de autismo, que hoje a gente chama de esquizofrenia. Isso é uma coisa importante. Qual que era a do Bleuler com isso, né? Autista é uma pessoa que parece que ela só tá para ela. Ela não se relaciona com o mundo externo. Então, auto, né? Autista, eu mesmo. Então ela parece que só funciona dentro do seu mundo interno. Ela não sai para o mundo externo. Embora aqueles pacientes que o Bleuler chamava como autistas hoje são chamados de esquizofrênicos, porque eles interagem, só que interagem parece que eles criam um mundo próprio fora deles, né? Que eles vivem no mundo dele, embora esteja para fora, mas é o mundo dele. E o autista hoje ficou para aquele que parece que está no mundinho interno mesmo. Ele cria o mundo dele, mas só dentro dele, só ele vê o mundo no que ele está vivendo e ele não sabe comunicar esse mundo para as pessoas que estão fora. Existe um espectro, e alguns dizem, não, só está aumentando o autismo porque a gente mudou um pouco os critérios. Não é verdade isso, porque os critérios são os mesmos já faz algo como 17, 20 anos e ainda assim vem crescendo. Então, desde que os critérios mudaram, saltou de 1 para cada 400 para 1 para cada 67 pessoas hoje. Então é cerca de 1,5% da população. Mas a gente tem que considerar o espectro, né? Provavelmente casos muito mais leves. Cresce em todos os lados, mas cresce mais entre os mais leves. E daí tem uma coisa interessante, a gente falou dos casos graves, né? Quem quiser pode resgatar lá no YouTube, pode procurar pela nossa entrevista do autismo para falar dos casos mais sérios. E hoje eu queria olhar um pouco sobre os mais leves. Por que eles crescem mais rápido que os mais graves? E eu acredito que isso é uma produção social nossa mesmo. Que nós, como sociedade, estamos produzindo um pouco dessas crianças que têm o traço mais leve, o excedente aí. Por que ela não cresce de uma maneira homogênea? O excedente tem a ver, sim, com a maneira que nós estamos lidando com a infância e com as crianças. Tem a ver com os incentivos, os valores e os estímulos que a gente está produzindo e com a construção de um contexto social. Começar pelo básico, comunicação, atraso de linguagem. Não é incomum a gente ver uma criança que tem meses de vida ainda com um tablet e um celular na mão escolhendo as coisas. Né? Então ela vai lá, escolhendo o que ela quer ver, passando rapidamente aquilo que está meio chato, incomodando, que já não está agradando mais, sem precisar pedir para alguém que alguém mude ou demonstrar aquilo.
a pressão que existe sobre os pais de serem perfeitos, assim, né? Então eu tenho que antecipar o choro. Se ela está com a fralda molhada, ela não pode ter que chorar para me mostrar que a fralda está molhada. Se existe um desconforto, eu tenho que ver antes. Mas se ela começou a chorar, eu tenho que, o mais rapidamente possível, resolver, como se choro fosse um problema. Já percebeu isso? O choro é tratado como um problema. Tem uma criança chorando, o que está acontecendo? Onde é que está o problema? Todo mundo se mobiliza, cadê o problema? Cadê quem não está reconhecendo o problema? Choro é manifestação. Então, num exemplo muito simples, a gente não vai permitindo que a criança manifeste as suas vontades, depois ela tem um problema de comunicação e a gente estranha. Não é que estranho que ela está demorando a falar. A criança faz assim, é a água que ela quer. Os outros pegam a água e dão para ela. Faz assim, é o brinquedo, e as pessoas pegam. E ela não se força a dizer. Então, essa cobrança que existe de você ter que estar muito presente, tem que estar fazendo as coisas, tem que estar antecipando todas as coisas, tem gerado uma certa inibição para a comunicação, né? Para a capacidade da interação oral das crianças. Mas você acha então que de certa forma o autismo pode ser induzido? É isso que você quer dizer? Pode ser produzido, não induzido. Desculpa, tá Produzido. certo. Produzido. Mas essa é só a ponta do iceberg, né? Aqui nós estamos falando de um hábito, que, ao meu ver, é o menos importante. Então, isso vai se reforçando daí ao passar da vida. As pessoas se comunicam cada vez menos, né? Então, você tem que... Ninguém tem paciência para conversa mais. Você começa a conversar e mais rápido, chega ao ponto que fala logo o que você tem que dizer. E as pessoas... Então, isso começa lá na infância e vai sendo reforçado. Então, não, você precisa, se você for me dizer, me diga em 143 caracteres o que você quer me dizer. Se passar de 143 caracteres, demorou muito, né? Então, é muito interessante. Então, tem essa coisa do acelerar. Tá devagar, vamos passar para o próximo vídeo. Vamos para frente. Só que quando eu estou numa interação pessoal... Se perde, né? Isso não vai funcionar. As pessoas vão perdendo a habilidade de se comunicar, né? Então, a gente vai perdendo algumas interações. E, assim, algumas coisas ajudam muito, tá? Mas se usadas em excesso, atrapalham. Então, agora eu comunico só por mensagem, eu gravo a mensagem, a pessoa ouve a hora que ela puder. Isso é legal, porque traz uma comodidade. Mas tem gente que não sabe mais daí conversar em tempo real. Exatamente. Outro, porque o raciocínio não acompanha. Agora esse, como eu falei, é o lado mais tranquilo para mim de se lidar e de se reverter. Agora as dificuldades com o sentimento e com o novo, que a gente também pode produzir numa criança, essas eu acho que tem mais consequências a longo prazo. Depois do intervalo. Tá bom. Fique conosco, nós já retornamos. A Vida em Foco vai para uma rápida pausa e logo voltamos com a entrevista. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. A Vida em Foco apresenta, na edição de hoje, o tema autismo. Não perca! Retornamos com o nosso quadro de entrevistas. Ao meu lado, Marcelo Collin, médico, falando sobre autismo nas suas formas mais leves. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre a possível indução. Isso. Na verdade, Marcelo, você usou a produção do autismo através de um comportamento que não seja saudável. Isso o diagnóstico é eminentemente comportamental, né? A pessoa expressa um conjunto de comportamentos e por isso recebe lá essa alcunha, né? Você tem você faz parte do... Tanto que o transtorno espectro do autismo, para os casos mais leves, qual que é o tratamento? É estímulo, né? Estímulo para que fale, estímulo para que expresse o sentimento, estímulo para que reconheça as coisas do mundo externo, estímulo para que experimente o novo e faça o novo. Então, a estimulação é a base do tratamento do autismo, especialmente para os casos mais leves. Os remédios fazem muito pouco pela criança com transtorno do espectro do autismo, pelo menos os remédios comuns que a gente usa no dia a dia. Então, essa estimulação, por que não fazer para todo mundo desde sempre? Por que a gente vai esperar a criança ter um atraso da fala, um atraso da expressão do sentimento, um atraso do reconhecimento do outro, para daí, agora vamos pôr numa terapia de estimulação. É caro e contraproducente a gente seguir esse caminho. Então nós precisamos nos rearranjar, porque nós estamos vivendo uma sociedade que pode ser autistogênica, ela induz comportamento que tem característica do transtorno do espectro do autismo. Então, o que importa? O que importa é você. E a gente coloca isso pesado sobre as crianças, assim.
Você precisa ser o melhor, você precisa ser o primeiro, você é o mais importante, o seu primeiro, defenda o seu primeiro, ocupe o seu, e nunca olha para o outro. E daí depois, não, ele não reconhece o sentimento dos outros, estranha que ele não reconhece o sentimento dos outros. Então, a gente estimula muito o egoísmo. Né? Então, se a gente for olhar lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec vai perguntar a respeito de como é que a gente vai fazer para libertar as pessoas do egoísmo. Ele diz que esse é um trabalho de educação, né? Uma educação de formar novos caracteres. Porque a gente está trabalhando as pessoas para serem egoístas. Vê se não é o protótipo do egoísta. Eu sou tão eu comigo que eu nem falo com os outros. Que eu não estou nem aí para o sentimento dos outros. Que eu não preciso fazer contato com os meus próprios sentimentos, porque eu sou tão bom, tão bem feito em mim mesmo, que os outros não estão aí. E eu só vou fazer aquilo que eu quiser, não vou ficar indo para coisa nova, coisas diferentes. E a gente aceita e pode até estimular. Pode começar numa coisa de uma criança que começa a rejeitar uma comida e a gente criança de 9 meses, 10 meses só come uma fruta. Não, porque ela cospe outras. A gente tem uma tendência de cuspir tudo que é novo na nossa vida, mas a gente vai aprendendo o que é legal um pouco com a experiência daquilo. Então nós precisamos ficar tranquilos, porque aí de novo eu falo que a gente bota um peso excessivo nas costas do pai, e se o seu filho precisa comer fruta, bom, pelo menos ele come mamão, e eu só dou mamão para ele, porque se eu dou uma outra ele cospe, e vai que ele para de comer o mamão porque ele cuspiu a banana, né? E daí fica aquele desespero, eu vou ser um pai ruim, eu vou ser um péssimo pai. Então, veja que não é por maldade que as pessoas fazem isso. Nenhum pai estimula o seu filho a ter um comportamento que possa ser, de alguma maneira, desviado nesse espectro, porque ele quer ver o filho egocêntrico, egoísta e por aí vai. Mas, às vezes, ele tem uma expectativa na cabeça dele que ele transfere para a criança, uma expectativa do que os outros vão achar dele, e ele cai aí num parafuso. Nós precisamos treinar as crianças para a solidariedade. Porque a gente treina ela para ser individualistas, a gente estimula elas a serem individualistas. E nós precisamos estimulá-las a serem solidárias. E não dá para esperar que a escola faça isso. Porque isso começa no lar. Exatamente, começa no lar, né? Agora, aí a gente acaba entrando num outro problema, né? Que é a educação moral de casa, né? Em que a gente batalha. E tem outra educação moral que não seja de casa? Né? Porque é isso, porque daí eu vou pagar R$ 2.500 de mensalidade numa escola, porque lá eles vão dar educação moral para o filho, eles vão sair do conteúdo e vão ajudar ele a ser uma criança mais sociável, mais feliz. Gente, isso tem que ser feito em casa, só que daí eu não posso fazer em casa, porque para eu poder pagar os R$ 2.500 da mensalidade, eu tenho que pegar mais um emprego. E daí eu não posso estar em casa fazendo essas coisas. Vê que sinuca que a gente se coloca, que ciclo vicioso que a gente entra nesse caminho, e a gente precisa quebrar isso. Então veja, estimular que a criança se manifeste. Choro, riso, gritaria, tudo são manifestações, é claro, aprendendo que existe lugar, existe momento, então também não queremos que a criança grite, chore, esperneie por qualquer coisa ou em qualquer lugar. Mas admitir que ela possa fazer isso, ensinar ela a reconhecer os sentimentos. Veja isso que você teve agora, depois que ela acalmou um pouquinho, né? O melhor sempre teve aquele, espera acalmar. Não adianta, na hora que está no meio do surto, está em parafuso, é difícil chegar, né? Você viu o que você fez? Tem gente que até grava e mostra, depois a criança até estranha. Nossa, eu estava fazendo isso. Quando ele já tem um pouquinho de percepção. Depois dos 4 aninhos, assim. Nossa, eu fiz isso, sério? Não acredito. Eu vejo isso, né? Que eu tenho os dois com 1 ano de diferença. E o de 5, olha, nossa, eu acho que eu nunca fiz isso que o de 4 está fazendo. Não, você fazia igualzinho quando você tinha 4 também. Só que você não percebia naquela época que você fez. Vê como é diferente, né? E como a gente vai amadurecendo. Mas se a gente não estimula, não vai fazer contato. Então a gente precisa, ok, tranquilo, o pai perfeito não existe e o pai bom, o pai possível, ainda precisa ser muito redimensionado, muito trabalhado. Sei que tem um pequenininho, vai se ver várias vezes nesse caminho ainda, para a gente conseguir levar com mais leveza a vida. A gente cobra demais, a gente castra demais, a gente põe coisa demais e depois a criança entra nesse parafuso desse comportamento. Sair do confortável, nossa, que desespero sair do confortável, porque daí que tipo de pau vai cair sobre mim se eu sair do que eu já sei fazer? Me comunicar, eu não posso falar com estranho, eu não posso ser diferente, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Expressar um sentimento, não, isso tem que ser guardado, nunca pode ter. Olhar para o outro que se vire com o dele. Então você veja que nós vivemos uma construção de educação autistogênica para comportamentos autistas no futuro. Marcelo, obrigado. Muito obrigado por sua presença e até o próximo encontro. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano à luz da doutrina espírita.
Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece. Nos escreveu um telespectador falando da vida dos grandes mártires. Ele diz assim: olha, é muito comum a gente ver nas histórias que os espíritos nos trazem, nos romances espíritas, os grandes sacrifícios que fizeram tantas pessoas que marcaram a história. Os espíritos trazem eles para nós como exemplo e eu imagino então que o sacrifício é uma coisa que precisa fazer parte da nossa vida. Afinal de contas, é necessário ou não é necessário sacrificar-se? Para eu tentar encontrar uma resposta que possa ajudar, eu fui ao Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. E os espíritos respondem para nós que a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se assenta sobre o sacrifício do interesse pessoal. Então, a mais meritória, a maior de todas as virtudes é saber sacrificar o seu interesse pessoal. Ao que parece, o tempo dos sacrifícios físicos, o tempo em que os cristãos precisavam se lançar aos leões para poder afirmar o seu compromisso com o Cristo, já estão de algum modo superados. O momento do sacrifício agora é o sacrifício do interesse pessoal. É aprender a colocar o interesse do outro sobre o seu interesse. Esse é o maior sacrifício. É não fazer aquilo que seria cômodo e confortável para tentar fazer aquilo que possa de fato fazer uma diferença na vida da outra pessoa. É deixar de lado talvez aquilo que podia te trazer mais uma coisa do supérfluo para oferecer o essencial ao outro. Esse é um sacrifício. Abrir mão do teu supérfluo pelo essencial do outro é um sacrifício. Abrir mão do seu tempo de lazer para tentar ajudar uma outra pessoa é um sacrifício. Abrir mão do teu descanso para oferecer um serviço do bem a outra pessoa é um sacrifício. Lembrando que sacrifício traz a ideia do sagrado ofício. É a gente trabalhar por aquilo que vai realmente nos fazer melhores daqui para diante. Então sim, a nossa vida precisa ser toda ponteada de sacrifícios, mas não esses sacrifícios que fazem pingar o nosso sangue, mas o sacrifício que faz com que a gente ofereça de uma maneira santificante para o outro o que a gente tem de melhor e possa lhe fazer bem, abrindo mão de alguns caprichos, alguns momentos, em favor de um sorriso e a construção de uma paz, felicidade, esperança e tantas coisas importantes que nós somos capazes de levar aos outros com os pequenos sacrifícios do dia a dia. Sacrifique-se pelo outro, você vai com certeza sentir quando põe a cabeça no travesseiro que a consciência disse: hoje você tomou boas decisões. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações. Se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, é só acessar o site www.vidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!